Olá pessoal, tudo bem? É um prazer para mim vir aqui neste domingo, mais uma vez, como prometido, falar um pouquinho sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acho que todo mundo já me conhece, eu sou Ricardo Refati Severo e sou presidente da Estaca Artigas Quaraí. Fazem 17 anos que eu sou membro dessa igreja e eu costumo dizer que faz 17 anos que eu sou feliz. Bom, o assunto de hoje é muito importante, pessoal, mas ele não recebe a devida atenção. Tem muita gente que não sabe a importância disso que eu vou falar hoje, mas ele é muito importante. Tem gente que tem muitas opiniões diferentes em relação a isso, mas nós temos que prestar atenção quem é que dá opinião em relação a essas coisas espirituais, essas coisas em relação às escrituras, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não têm o costume de estudar, não têm uma base de conhecimento, têm uma opinião, mas é uma opinião vazia, não é uma opinião baseada em uma escritura, em um contexto bíblico, em um contexto religioso, né? Então hoje eu trago aqui para vocês um assunto muito importante, mas antes eu gostaria de lembrar o propósito desses vídeos, o porquê que eu estou fazendo esses vídeos. O propósito é para ajudar as pessoas a conhecerem a Igreja de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estão buscando uma religião para assistir, aquelas pessoas que estão buscando a verdade. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão afastadas da verdade porque não sabem aonde encontrar. Então esses vídeos aqui é uma luz para que muitas pessoas possam conhecer a Igreja de Jesus Cristo. Antes de começar também, eu gostaria de mandar um beijo para o meu pai e para a minha mãe, que eu tenho certeza que eles estão assistindo esse vídeo. Todos os domingos eles comentam para mim sobre os vídeos. E ontem a minha esposa estava falando com a minha mãe e a minha mãe dizia assim: eu estou ansioso para ver o vídeo do Ricardo amanhã, domingo, amanhã de noite, porque eu sempre assisto. Então eu mando um abraço, um beijo para os meus pais que estão assistindo. Bom, pessoal, então eu gostaria de fazer a introdução desse assunto, lendo uma escritura lá do Antigo Testamento, né, do livro que foi escrito pelos profetas antes de Jesus Cristo. Esse é o Antigo Testamento, o Velho Testamento, não menos importante. E depois tem o Novo Testamento, que foi escrito depois de Cristo. Na igreja também nós temos o livro de Mórmon, que também foram escritos por profetas que viveram aqui nas Américas. Em algum momento eu vou falar sobre o livro de Mórmon. Então eu gostaria de introduzir esse tema lendo a escritura que está em Amós 3,7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Então vou ler de novo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então essa escritura nos ensina algo muito importante, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os segredos dele para os seus servos, os profetas. Então a gente aprende aqui através dessa escritura bem simples em Amós, que Deus não vai fazer nada sem antes chamar um profeta. Quem tem conhecimento das Escrituras, quem está familiarizado com as Escrituras, quem estuda a teologia, sabe que isso é um padrão de Deus. No Antigo Testamento a gente vê isso, no Novo Testamento a gente vê isso, no livro de Mórmon a gente vê isso. Deus ele sempre usou esse padrão, essa forma de trabalhar com seu povo, ele sempre chamou um profeta. Todo período de tempo na terra, onde tinha um profeta de Deus, nós chamamos de dispensação. Mas nem sempre os profetas são aceitos. Então, quando os profetas não são aceitos, são rejeitados pelo povo, inicia um período que nós chamamos de apostasia, que quer dizer afastamento da verdade. Teve vários períodos de dispensação no Antigo Testamento e teve vários períodos de apostasia no Antigo Testamento. Até chegar em Jesus Cristo, aonde a gente aprende nas Escrituras, aonde as Escrituras ensinam que os profetas
foram cumpridos, a lei e os profetas foram cumpridos. Quando chegou Jesus Cristo, no meridiano dos tempos, o próprio Salvador ensinou muito em relação a isso. E no livro de Mateus, aqui já no Novo Testamento, Mateus 16, do 18 ao 19, diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, é Jesus Cristo que está falando, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então aqui Jesus Cristo estava estabelecendo a sua igreja. Olha só como ele fala de maneira muito clara: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele dá a Pedro aqui, como diz aqui no versículo 19, as chaves do reino dos céus. E ele conclui dizendo assim: e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então é muito importante ter profetas e apóstolos na igreja de Jesus Cristo. Quando Cristo veio, existiam muitos grupos na época. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os doutores da lei, existiam vários grupos religiosos, e Cristo ele não se afiliou a nenhum deles. Como diz nessa escritura aqui, ele organizou a sua igreja. E se é a sua igreja, como deve ser o nome da igreja? A igreja de Jesus Cristo. Então aqui nós podemos ver que Cristo estava organizando essa igreja. Quando ele chamou Pedro, que era o apóstolo principal, e ele deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Tudo que fosse feito através de Pedro, através dos apóstolos, com essas chaves do sacerdócio, o sacerdócio é o poder de Deus dado ao homem para agir em nome dele. Em algum momento eu vou falar só sobre o sacerdócio. Todas as coisas que fossem feitas, como batizar as pessoas, dar o Espírito Santo para as pessoas, o casamento feito por essa autoridade. Se a pessoa que faz tem essa autoridade, as coisas valem na terra como no céu. É muito importante essa autoridade. E por aí vem a importância dos profetas, dos apóstolos, porque tem que ter essa autoridade. Mais para frente, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha só, ele usa a palavra santos, apóstolos e profetas. Lembrando que a palavra santos quer dizer verdadeiros seguidores de Cristo. Não são pessoas perfeitas, tá bom? Então a importância de ter apóstolos e profetas na igreja tem a ver com a revelação também, não somente com a autoridade. Mas, na verdade, uma coisa traz a outra. E os apóstolos, os profetas, eles recebem as revelações de Deus para organizar essa igreja. Todos nós podemos receber revelações pessoais. Toda pessoa tem um canal diretamente com Deus. Através da oração, através da revelação, nós podemos ter uma relação com Deus. Mas uma revelação coletiva, e vem através dos profetas, vem através dos apóstolos, tá bom? Mais para frente, o apóstolo Paulo, ainda ensinando aos santos de Efésios, ele diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, ele está falando de Jesus Cristo, que ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, ou seja, alguns foram chamados apóstolos, outros foram chamados profetas, outros são chamados evangelistas, que nós na igreja temos, por exemplo, os bispos, e outros são pastores e mestres, outros ensinam o evangelho. Então, cada um dentro da organização da igreja de Cristo é chamado para um ofício. E para que tudo isso?
para o aperfeiçoamento dos santos. Olha que ele usa a palavra santos de novo, né? Por isso que nós temos essa palavra no nome da igreja. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a função de ter apóstolos, de ter profetas, de ter líderes na igreja, de ter o sacerdócio, é para que tenha revelação, para que nós possamos nos aperfeiçoar e um dia possamos chegar à estatura completa de Cristo. Cristo, ele é o centro das nossas vidas. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. E os apóstolos e os profetas são ferramentas nas mãos de Deus para nos ajudar o povo de Deus a conhecer a estatura completa de Jesus Cristo. Bom, pessoal, hoje eu falei um pouquinho sobre a importância dos apóstolos, dos profetas na Igreja de Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, na organização da Igreja a nível mundial, nós temos um profeta que se chama Presidente Nelson e 12 apóstolos, exatamente como era na época de Cristo. Cada vez que uma dessas pessoas morre, outro profeta, outro apóstolo, ele é chamado. Porque a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa ter essa organização. Nós temos que ter apóstolos e nós temos que ter profetas. Então, pessoal, foi um prazer falar para vocês hoje sobre essa coisa muito importante, essa característica muito importante da Igreja de Jesus Cristo. E eu tenho um testemunho disso, eu sou muito grato, porque quando eu conheci a igreja, eu lembro que na época o profeta Gordon B. Hinckley, ele sempre falava uma frase, e aquela frase ela ficou forte para mim, fez uma diferença enorme na minha vida. Ele sempre dizia que os estudos é a chave para abrir as portas das oportunidades. E eu era uma pessoa que não gostava de estudar, mas eu ouvi tanto essa frase que eu me conscientizei, eu comecei a estudar, eu voltei a estudar, a fazer o 2º grau, depois fui para a faculdade, fiz uma faculdade, depois fiz uma pós-graduação, agora estou fazendo um mestrado, e a cada curso que eu faço, as oportunidades se abrem, porque eu tenho a chave que abre as portas, que abre essas portas que são as oportunidades. E isso é um testemunho para mim. Hoje mesmo, com essa questão do coronavírus, nós temos um grande testemunho do profeta hoje vivo, porque há um ano atrás ele recebeu a revelação que vários programas na igreja deveriam mudar. E o centro dos programas passou a ser o lar, a família, dentro de casa. E hoje a gente vê tudo isso que aconteceu, né? Nós estamos impedidos e justamente de assistir às nossas reuniões, e hoje esses programas eles nos ajudam perfeitamente a manter uma espiritualidade, a manter a nossa vida espiritual ativa dentro de casa. E isso aconteceu há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando os profetas e apóstolos da igreja mudaram os programas para que o centro da nossa atenção seja o estudo do Evangelho em casa. A igreja iria apoiar, mas o mais importante é que a gente estudasse o Evangelho em casa. E acontece tudo isso, onde nós somos impedidos de assistir às reuniões, então nós estamos levando esses programas dentro de casa de uma forma muito tranquila. E o que a gente tem a pensar em relação a homens que são chamados por Deus e que fazem isso antes dos problemas acontecer. Então não fica dúvida, né, que a gente tem profetas hoje em dia, nós temos apóstolos vivos hoje em dia, e isso é muito bom. Pessoal, então foi um prazer fazer esse vídeo para vocês, uma alegria e um bom final de domingo para vocês. Tchau, tchau.